Leitura dos livros do Antigo Testamento. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. O portal da entrada no Antigo Testamento são os Salmos. Faça deles o seu livro de cabeceira. Já lhe disse antes que vale a pena ter uma edição de bolso do Novo Testamento para levar consigo continuamente e ir lendo nos momentos livres. Hoje, há edições do Novo Testamento com os Salmos ao seu final. Mantenha um contato permanente com os Salmos. Faça deles sua inspiração para a oração. Existe o livro Salmos e Cânticos, publicado pela editora Paulus, que é excelente. Ele possui introduções e notas muito esclarecedoras. É um instrumento maravilhoso, mas existem muitos outros, facilmente encontrados, que também poderão ajudá-lo. De qualquer maneira, o que eu quero explicar aqui é que é importante você trabalhar com os salmos independentemente de uma ordem específica. Sempre que se sentir movido, leia um salmo. Faça o seu diário sobre ele, sem receio de interromper o trabalho que está fazendo na sequência. Salmo é como fruta, a gente come a qualquer hora, independentemente das refeições, e nunca faz mal, sempre faz bem. Vamos entrar agora nos livros do Antigo Testamento. Nesta etapa, você não precisa ler apenas um capítulo por dia. Leia e trabalhe com quantos capítulos puder. Você já está mais treinado. Além disso, grande parte dos livros é narrativa, em geral bem atraente. Vá em frente sem receios. Há muita coisa pela frente. O Antigo Testamento é longo. Avance o quanto puder. O importante é não deixar de fazer o diário. E é claro, o diário é feito todos os dias. Não se distancie do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. Aplique-se a ele nas suas leituras do tempo livre. Por isso, não se esqueça do seu livro de bolso. Quando sentir necessidade, pode retornar a alguma parte do Novo Testamento. Dedique-se de novo a ela fazendo o diário. A necessidade é sua. Você é quem vai sentir e administrar sua necessidade. Não tenha receio de interromper por algum tempo que está fazendo no Antigo Testamento. Houve pessoas que se aplicaram ao método apresentado na primeira versão do livro A Bíblia foi escrita para você, e que, tendo entrado no Antigo Testamento, depois de algum tempo, acharam longo demais, monótono, e não se deram bem. Achavam que não podiam interromper e voltar ao Novo Testamento, onde tinham se dado bem. Assim, elas continuaram por um tempo, mas depois largaram tudo. Isso é o que deve ser evitado a todo custo. Aqui não existem regras fixas. Método é método. Ele existe para ajudar e só para ajudar. Se o método começa a atrapalhar, ele não tem mais razão de ser. O importante e necessário é que você se utilize do método com sabedoria e liberdade para caminhar e se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Os livros do Antigo Testamento serão lidos na ordem cronológica, das origens até a vinda de Cristo. Das origens à época dos reis. 1. Ler Gênesis, Êxodo e Números. Pule os livros de Deuteronômio e Levítico. 2. Na época dos reis surgiram os profetas mais antigos. Leia-os, portanto, agora.
Amós, por volta do ano 760 a.C. Oséias, ano 750. Isaías, ano 740. Atenção, leia apenas do capítulo 1 ao 39, que se referem a esta época. Miqueias, 725, Naum, 625, Sofonias, 625, Abacuque, 605, Jeremias, 600. 3. No tempo do exílio. Lamentação. Ezequiel, 580, Abdias. Isaías, segunda parte, do capítulo 40 ao 55 somente. 4. Após o exílio. 1. Primeiro Crônicas, saltando as genealogias, capítulos 1 a 9. 2. Segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Relacionados a essa época estão os profetas Ageu, Zacarias, 520. Isaías, final do capítulo 56 ao 66. Malaquias, 440. Joel e Jonas. Lê-se nesta época os episódios edificantes de Rute, Tobias, Judite e Ester. Leia também Provérbios e Eclesiástico, Jó e Eclesiastes, tomando cuidado com a índole desses livros. 5. Na época dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus. Baruque, Daniel e Sabedoria. Os livros de Levítico e Deuteronômio apresentam a longa sucessão de leis e tradições judaicas. É bom conhecê-los. Nessa primeira leitura, porém, não haverá muita vantagem em lê-los. Quanto aos salmos, depois do primeiro contato, habitue-se a usá-los para sua meditação e oração. Independentemente de uma sequência pré-determinada, tome um salmo por dia e aprofunde-o o mais possível. Para ficar tudo bem claro, siga o plano de leitura. Plano de leitura do Antigo Testamento. Um resumo. 1 Gênesis, 2 Êxodo, 3 Números, 4 Josué, 5 Juízes, 6 1 Samuel, 7 2 Samuel, 8 1 Reis, 9 2 Reis, 10 Amós, 11 Oséias, 12 Isaías, 1 a 39, 13 Miqueias, 14 Naum, 15 Sofonias, 16 Abacuque, 17 Jeremias, 18 Lamentações, 19 Ezequiel, 20 Abdias, 21 Isaías, de 40 a 55, 22 1 Crônicas, 23 2 Crônicas, 24 Esdras, 25 Neemias, 26 Ageu, 27 Zacarias, 28 Isaías, de 56 ao 66, 29 Malaquias, 30 Joel, 31 Jonas, 32 Rute, 33 Tobias, 34 Judite, 35 Ester, 36 Eclesiástico, 37 Cânticos dos Cânticos, 38 Jó, 39 Eclesiastes, 40 1 Macabeus, 41 2 Macabeus, 42 Baruque, 43 Daniel, 44 Sabedoria, 45 Levítico, 46 Deuteronômio.
Assuma um compromisso diante de Deus. Um grande missionário, um homem de Deus, aquilo que se pode chamar de um bom operário do reino, revelou o seu segredo. Leio a Bíblia, trabalho e oro com ela sempre pela manhã e nunca abro exceções. Perguntaram a ele então, como conseguiu tanta fidelidade, ao que ele respondeu: fiz um compromisso comigo mesmo diante de Deus. Sem a Bíblia não tem café. Houve dias em que não consegui ler a Bíblia e trabalhar com ela logo de manhã, mas eu disse para mim mesmo: bem, se eu não tive tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para tomar café e até logo. E prosseguiu: durante todos esses anos, poucos dias fiquei sem café. Foi uma grande graça para a minha vida. O que funcionou para esse homem de Deus deve funcionar para mim, para você, para qualquer pessoa. Contei várias vezes esse fato. Algum tempo atrás, uma pessoa me disse: gostei da sua história, sem Bíblia não tem café. Só que para mim não funcionava, porque só conseguia trabalhar com o diário espiritual pela parte da noite. Então eu mudei o método por minha conta. Sem Bíblia não tem cama. Não foi fácil. Houve noites em que foi preciso lavar o rosto na água fria, em que fui obrigado a ler a Bíblia em pé ou andando pela sala para não dormir. Mas não deixei de ler nem de fazer o diário espiritual. Uma noite acordei e vi que estava ali dormindo em cima do diário. Não tive dúvidas, lavei o rosto e terminei o trabalho. Depois fui para a cama. Graças a Deus, não falhei com o meu compromisso. Sem Bíblia, não tem cama. Parece exagero? Parece, mas veja bem, só parece. Na vida, ninguém consegue nada sem esforço e luta, especialmente aqui, nesse campo onde enfrentamos uma tremenda luta espiritual. A tentação não quer que nos aprofundemos na Bíblia. Muito sutilmente, ela ajeita as coisas para ficarmos sempre na superficialidade. Agora é a sua vez. Seja qual for a sua hora de trabalhar com a Bíblia e fazer o seu diário espiritual, você pode fazer seu compromisso pessoal diante de Deus, ou seja, sem Bíblia não tem café, ou sem Bíblia não tem cama, ou sem Bíblia não tem... Está aí, para você também, o segredo da fidelidade. Ruminação da palavra. Com o caminhar desses anos todos, nós da Canção Nova avançamos na maneira de trabalhar com a Bíblia e de fazer o nosso diário espiritual. Desenvolvemos a chamada ruminação da palavra. Esse é um método bom para aqueles que já têm uma boa caminhada na seara da palavra de Deus, especialmente aqueles que fizeram o método básico do diário espiritual. Esse passo à frente é bom, é saudável, leva ao crescimento e ao aprofundamento na palavra. É uma opção a mais de trabalho. Dessa forma, você pode recorrer a uma outra forma de trabalho como e quando quiser. A palavra ruminação se adapta bem a esse método. Tal qual os bovinos, nós comemos sim a palavra de Deus, mas logo em seguida paramos e começamos a ruminar o conteúdo engolido. É um momento chave, é a condição necessária à boa digestão e assimilação. O método tem 5 etapas ou movimentos: ler, saborear, orar, contemplar e escrever. 1. Ler. Nós escutamos a palavra de Deus. É a hora de engolir. É uma leitura bem ativa. A gente lê com lápis ou caneta na mão, sublinhando
e ressaltando elementos-chave, verbos, sujeitos ativos, ações, atitudes, pensamentos, a situação, os motivos das ações. Mais do que ler, o que a gente faz é reler várias vezes, fazendo com a caneta todas essas anotações. A gente pode recorrer a outras traduções que ajudem a esclarecer. Podemos fazer uso de introduções, explicações e notas com as quais as nossas Bíblias hoje são abundantes. Podemos comparar com passagens paralelas que em geral aparecem à margem da página da Bíblia, logo depois dos títulos ou no rodapé da página. É o primeiro estágio do mastigar e engolir. Vamos prestando atenção aos vários pontos indicados, deixando-nos levar de uns para outros a partir do seu próprio movimento interior. Isso leva de modo natural a um surpreendente entendimento. É a luz que se faz interior. Esse movimento interior nos conduz de forma bem natural à segunda etapa. E quando se inicia de fato a ruminação. 2. Saborear. Poderíamos chamar essa etapa de meditar, porque, na verdade, é uma meditação da palavra mastigada. Não o fazemos, contudo, para não dar a impressão errada de que se trata de um trabalho simplesmente intelectual. Preferimos chamar de saborear. Eu tive um professor de ciências que dizia que na hora em que o boi e a vaca ruminam o capim na boca, por causa da saliva, ele fica doce. Nós brincávamos com o nosso professor perguntando como é que ele sabia. Na verdade, essa é a hora de sentir a palavra. A inteligência também participa desse momento, mas não só ela. Nessa hora entram também os sentimentos, a nossa liberdade movida pelo Espírito, os vários movimentos da vontade. É o momento-chave de se deixar impregnar pelos sentimentos que o Espírito Santo provoca em nós através da palavra. Alegria, medo, confiança, generosidade, arrependimento, esperança, entusiasmo, etc. São vários sentimentos e impulsos que se misturam uns aos outros. 3. Orar. Naturalmente, esses sentimentos todos nos levam a dar uma resposta. Não é tanto responder à palavra, mas responder ao Senhor, que pela palavra provocou em nós esses sentimentos. Brotam naturalmente o louvor, o arrependimento, a súplica, o agradecimento, o pedido de perdão, a oferta, a adoração. Mais do que uma oração de palavras, essa será uma oração de sentimentos, de atitudes interiores. Umas poucas palavras nos prestarão simplesmente a ajuda para nos expressar e nos referir ora ao Pai, ora a Jesus, ora ao próprio Espírito Santo. É uma oração já bem simples e bem interiorizada. 4. Contemplar. Pouco a pouco, os sentimentos todos que se multiplicavam e se misturavam em nós, os vários movimentos de oração provocados por eles, vão se simplificando e se unificando dentro de nós. É a hora da tranquilidade, da harmonia, do repouso em Deus. É isso que quer dizer contemplação, entrar pela palavra no templo de Deus que existe em nós, e aí ficarmos repousando no Senhor. É a simplificação de todos os movimentos do nosso interior. É um momento privilegiado, é uma hora de graça. Todos nós podemos chegar a isso. Deus o quer para todos, sem distinção de pessoas. Os mais simples são os que mais facilmente podem chegar a essa graça.
Os que mais penam são os mais intelectuais. É uma tristeza que se tenha feito tanto mistério, tanta complicação acerca de algo tão simples como a contemplação, a ponto de torná-la inacessível para a maioria, quando, na verdade, Deus sempre a quis acessível a todos. Hoje, graças à ação do Espírito Santo, isso nos é devolvido e gratuitamente. Não tenha receio. A contemplação nada tem a ver com controle mental, nem com filosofias orientais. Não é nada da nova era. Nós estamos tocando de novo no que há de mais autêntico e genuíno da espiritualidade cristã. A contemplação foi o modo de rezar de Jesus. Foi isso que nos ensinaram os monges, os místicos, os contemplativos, os homens e as mulheres de Deus do passado e do presente. Não tenha receio de entrar nesse caminho e de se deixar escorregar até a contemplação. Esse caminho é natural como a digestão. Essa graça é para você. Assim, quando eu digo a Bíblia no meu dia a dia, sugiro a você contemplação todo dia. Acredite, escolha e experimente os frutos. Entrando no repouso da contemplação, deixe-se ficar aí. Não estrague tudo nessa hora, como fazem alguns. Não queira voltar a insistir em orações, em palavras, em sentimentos, e muito menos em raciocínios e esquemas de ação. Entregue-se ao repouso de Deus. Dê ao Senhor o prazer de estar com você. Ele tem o direito de estar com a sua criatura. Não queira ficar armando esquemas de como agir, de como trabalhar para o Senhor. Isso virá como consequência. O ciclo completo da digestão não falha. Ela vai recair naturalmente na vida e na saúde. Por que duvidar do ciclo completo da oração a partir da palavra viva do Deus vivo? As nossas pressas, a nossa mania de ação e trabalho, a nossa precipitação são atitudes que atrapalham tudo e nos fazem interromper o ciclo antes que ele chegue ao fim. Se nos comportamos assim, a eficácia verdadeira não tem como se manifestar. Isso não é intimismo, é interiorização. É uma oração que chega até a sua meta. Ela fecunda a ação. Ela gera a eficácia em Deus. Seja simples, seja humilde, vá até a contemplação. 5. Escrever. O ponto de chegada é a contemplação. Contudo, depois que a rede estiver cheia de peixes, não podemos deixar que escapem e vão embora. Apesar do gozo espiritual que lhe traz a contemplação, ponha-se a escrever. É o seu diário espiritual, feito agora de maneira diferente e certamente muito proveitosa. Não é questão de escrever muito, nem é o momento de narrar ou descrever o que se passou. Agora é hora de simplesmente registrar. O que Deus me falou? O que realizou em mim? O que Ele deixou depositado em meu interior? Isso tudo é muito precioso. Não se pode perder. Você pode registrar também o que, a partir desta palavra, Deus diz hoje de mim. O que Ele diz para mim. Você recolhe o conteúdo depositado em você dos dois lados, o que diz de mim e o que diz para mim. Não estou fazendo um simples jogo de palavras. São duas maneiras de focalizar. Não é difícil diferenciar. Vejamos. Primeiro,
O que Deus diz de mim? O que eu sou, quem Ele me criou, as qualidades que Ele mesmo me deu e quer que eu assuma e cultive. A minha vocação e missão, o trabalho específico para o qual Ele me capacitou, os dons naturais que Ele me deu e os carismas do Espírito Santo com que Ele me dotou por pura graça. Segundo, o que Ele diz para mim. O que Ele quer de mim, o que Ele quer que eu seja, quer que eu realize. Que atitudes Ele quer que eu tome, o que Ele quer que eu cultive. Por quais caminhos Ele quer que eu vá, que rumos Ele me indica, que mudanças Ele quer que eu assuma, o que Ele quer transformar em mim. Convenhamos, não é nada complicado. Eu apresentei tudo isso apenas para você perceber a diferença e medir a amplitude do que Deus pode estar falando a você. Meu diário espiritual. Primeiro, o que Deus me falou? O que Ele realizou em mim? O que Ele deixou depositado em meu interior? Segundo, a partir desta palavra hoje, o que Deus diz de mim? O que Ele diz para mim? Esse é um trabalho que exige mais? Sim, ele exige mais tempo, mais dedicação, mais interiorização. Não é um trabalho para iniciantes, mas, graças a Deus, já é o trabalho para muita gente. Não deixe de dar esse passo à frente se você já estiver preparado. Esse trabalho exige mais tempo e dedicação até o fim. Meu pai era um Habib. Ele trazia toda aquela boa tradição familiar dos libaneses. Para ele, sentar-se à mesa e fazer uma refeição constituía em si um ritual, a começar pela colocação da toalha. Era uma verdadeira liturgia familiar. Ele dizia: se você não tem tempo nem paciência, faça o prato e coma. Mas, se é para sentar-se à mesa para almoçar ou jantar, é preciso fazer as coisas bem feitas e até o fim. Eu digo a mesma coisa para você com relação à ruminação da palavra. Se você tem pouco tempo, alimente-se da palavra. Agora, você já sabe bem o que fazer para se alimentar. Mas se você quer ir a fundo na graça que Deus lhe dá na ruminação da palavra, então faça as coisas bem feitas até o fim. A ruminação da palavra é a medida perfeita para certos momentos-chave, para dias de retiro, deserto, revisão, em horas de discernimento, diante de escolhas e decisões. Certamente, o Senhor vai levá-lo, mesmo sem tempo e até sem disposição inicial, a embarcar decididamente na experiência da ruminação da palavra. Meu diário espiritual. Agora você pode dizer sem medo, meu diário espiritual. Ele é seu e só seu. Você pode tê-lo sob sigilo. É um direito que você tem e os outros precisam respeitar. Se isso acontece com outros tipos de diário, quanto mais com um diário espiritual.
Isso vai ajudá-lo a respeitar seu próprio diário e a ter toda a liberdade de registrar nele tudo o que é importante para a sua caminhada e seu crescimento espiritual. Será a sua caminhada, o seu crescimento integral. Fazer aqui uma dicotomia entre crescimento espiritual e crescimento pessoal seria muito prejudicial. Não há duas caminhadas, não há dois crescimentos. É o seu crescimento, é a sua caminhada. O Pai o quer crescendo como Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 25. Não faça, portanto, do seu diário apenas uma coisa técnica, muito menos um dever de casa. Ele é o seu diário espiritual. Além do trabalho bíblico, você vai registrando nele tudo que Deus vai falando e fazendo em você. Nele, você vai assentando as palavras de Deus, as inspirações, as correções que Ele lhe indica. Nele, você pode colocar as experiências e acontecimentos espirituais que se deram com você, os rumos que Deus lhe aponta, os propósitos e decisões que você toma. Nele, você registra a revisão e o balanço de vida que fizer, o resultado dos seus retiros, encontros, leituras e até confissão e direção espiritual. Afinal, é o seu diário espiritual. Você não precisa e talvez nem deva ter dois diários, um diário bíblico e um pessoal. Não, você é uma só pessoa. Você faz uma caminhada única. Você passa pela graça de um único crescimento, o seu crescimento em Cristo. E nesse processo, a palavra tem importância capital. Por isso, o seu diário bíblico será seu único diário. Ele será também o registro da sua caminhada de oração. Nele, você assenta o resultado da sua escuta de Deus. Nele, você pode abrir o seu coração diante de Deus, dizendo a Ele o que não diria a ninguém. Você pode desabafar. Você pode até brigar com Deus. Você estará falando com a pessoa certa. Muitas vezes vamos precisar escrever o que não temos como e com quem falar. Para tudo isso, o seu diário espiritual é o seu diário. É um direito seu. É mais que justo, é uma necessidade. Fiz questão de abrir um novo título para lhe dizer isso. É algo novo, é fruto da experiência. Experimente você também. Talvez você estivesse precisando desse empurrãozinho. Bom proveito. Aprenda a decorar. Quase todos nós carregamos 1000 preconceitos quanto ao fato de decorar passagens da Bíblia. Aqueles, porém, que quebraram o gelo inicial e começaram a decorar as passagens, logo perceberam a enorme vantagem que isso nos traz. Decorar vem da palavra cor, que em latim quer dizer coração. Decorar, portanto, é guardar no coração. E todos nós precisamos trazer a palavra de Deus bem guardada no coração. Assim, na hora em que for preciso, podemos tirar do nosso tesouro coisas velhas e coisas novas. Não se assuste, você não vai decorar a Bíblia inteira. Bastam algumas passagens mais importantes. Um bom método. 1. Decorar apenas 3 passagens por semana. Não é muito, mas não é pouco. Você decora 3 passagens numa semana, outras 3 na semana seguinte, e assim vai em frente. Será um bom ritmo de estudo. Para isso,
Nas suas leituras da semana, escolha 3 passagens mais importantes, aquelas que você sente que serão as mais úteis para a sua vida e seu trabalho. 2. Escreva a passagem num cartão. Copie a passagem à mão. Isso ajuda a memorizar. Copie diretamente da sua Bíblia, uma em cada cartão. 3. Dê um título para aquela passagem. Por exemplo, seguir a Cristo, crescer na fé, a nova vida em Cristo. Depois de copiar a passagem, coloque a citação correspondente. 1 João 2, 6. Romanos 4, 20, 21. 2 Coríntios 5, 17. Anote a data em que começou a decorar aquela passagem. Por exemplo, seguir a Cristo. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. No dia 12 de maio de 2007. Crescer na fé. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos, capítulo 4, versículos 21 a 22, 30 de setembro de 2007. Nova vida em Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios 5:17, 12 de outubro de 2007. 4. Fotografe o cartão na sua mente. A melhor maneira de memorizar é fotografar o cartão na mente. Para isso, leia o cartão todo em voz alta, desde o título até a citação 10 vezes. Depois da 10ª leitura, feche os olhos e procure o retrato mental do cartão, dizendo-o de cor e em voz alta. Recorra ao cartão somente quando for estritamente necessário. Quando você conseguir repetir várias vezes a passagem de cor, sem consultar o cartão, poderá passar para outro cartão, pois o primeiro já foi fotografado. 5. Revisão diária. Faça isso durante uma semana. Leia o cartão todo 10 vezes e em voz alta todos os dias. Procure repeti-lo de cor. Faça sempre o mesmo com todos os cartões. Essa repetição, durante 7 dias, é que garantirá a memorização perfeita. Não se apresse. Repita, repita, repita. 6. Revisão durante 7 semanas. Na semana seguinte, você tomará outros 3 cartões e fará a mesma coisa com eles. Com os anteriores, você fará uma revisão. Só depois de 7 semanas é que você colocará de lado os 3 primeiros cartões. Assim, passadas as 7 semanas, você estará com 21 cartões. 3 deles estarão sendo fotografados e os outros 18 estarão sendo revisados diariamente. Com isso, um mesmo cartão será memorizado durante 49 dias seguidos. É o suficiente para você saber as passagens de cor. O tempo de Deus. Perguntaram a um cristão, homem de negócios: como você pode se dar ao luxo de gastar tanto tempo com a Bíblia? E ele respondeu: o que não posso é me dar ao luxo de não gastar apenas esse tempo com a palavra de Deus. E ninguém pode. É preciso dar a César o que é de César
e dar a Deus o que é de Deus. Esse tempo é de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não o entenderam ainda. E aqui poderíamos parafrasear a passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Esta é a razão porque entre nós muitos andam doentes e enfraquecidos, e muitos já estão mortos. Primeira carta de Coríntios 11:30. Dê você também a Deus o tempo que é de Deus. Sem alimento ninguém vive. A cada dia que passa, temos de colher a nossa porção de alimento, assim como o povo de Deus colhia a sua porção de maná. Do contrário, andaremos cambaleando pelo deserto da vida e talvez não cheguemos à terra prometida. Morreremos no deserto por falta de alimento. Felizes, porém, os que se alimentaram do pão da vida, porque esses viverão eternamente. Felizes os que entenderam a importância da Bíblia no seu dia a dia. Eles serão os vencedores. Aleluia! Maranata, vem Senhor Jesus!